Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora, olha só, da lista dos presentes que estão com o Lula, né? Olha que coisa curiosa, é o que eu falo para vocês, o pessoal está tentando vender a ideia que a decisão do TCU foi ruim porque libera Bolsonaro. Não, a decisão do TCU foi ruim porque libera o Lula. O Lula, sim, não devolveu os presentes. Bolsonaro, vocês lembram, no que o TCU questionou ele sobre os presentes, havia o questionamento legal, de fato existe até o momento, ninguém decidiu ainda o que é coisa pessoal, personalíssima, que é do presidente, o que é do acervo presidencial, mas no momento que o TCU falou com o Bolsonaro que não era certeza que as peças eram dele, ele devolveu tudo, diferente do Lula. E aí o pessoal está lembrando aqui ó, que o Lula tem peças de ouro, espadas com punhal e marfim, fuzil, taças dadas por adversários políticos, os presentes guardados no Instituto Lula. Aí o pessoal está mudando agora a narrativa para dizer que não, o problema do Bolsonaro foi ter vendido as peças, que não poderia vender essas peças. Mas, de novo, não, a questão não é essa. A questão é justamente o que é pessoal do presidente e o que não é pessoal. Se é dele, ele pode fazer o que ele quiser com aquilo, né? E o mais curioso é que a lei fala claramente que quem decide isso é o setor de arquivo do Palácio do Planalto. E o setor decidiu que essas peças todas que estavam com o Bolsonaro eram do Bolsonaro mesmo. Então não tinha por que ele questionar qualquer coisa. No caso do Lula, não houve essa decisão, porque não tinha esse controle na época do Lula. Então o Lula, sim, está muito mais ilegal, muito mais errado nessa história do que o Bolsonaro, né? Mas lógico, o pessoal está querendo colocar a coisa como não beneficiou o Bolsonaro, que não pode, não sei o que lá, vai acabar com a situação. Vamos entender esse caso aqui, porque o que eu acho que está acontecendo aqui é o seguinte, vazaram já algumas pessoas do judiciário, o PGR talvez até o Alexandre de Moraes, que olha só, essa acusação do caso das joias não se sustenta, não tem como condenar o Bolsonaro com isso, é um absurdo esse negócio, está mais do que óbvio que é um indiciamento que não leva a lugar nenhum, né? E estão querendo preparar o povo para essa decisão judicial que vai inocentar o Bolsonaro nesse caso. E aí vão querer fazer o quê? Vão querer dizer que a culpa foi do TCU, o TCU bolsonarista, que na verdade não é bolsonarista, como eu falei para vocês, o TCU ele é eleito pelo Congresso, não é eleito pelo Executivo, mas o TCU bolsonarista livrou Bolsonaro da cadeia no caso das joias e coisa e tal. Essa vai ser a narrativa deles, porque eles sabem que não tem nada aqui. Vamos entender esse caso aqui? Pois bem, é o que eu falo aqui, ó, saiu na CNN agora, essa matéria recente aqui, ó, 12 de agosto de 2024. Peças de ouro, espadas com punhal e marfim, fuzil, taças dados por adversários, os presentes que estão com o governo Lula aqui. Ao todo são 9.037 presentes dados entre 2003 e 2010 que estão sob a responsabilidade do Instituto Lula, conforme levantamento pelo TCU em 2016. Um monte de coisa guardada no Instituto Lula. Mas isso daqui é o ponto que eu falo para vocês. Não tem problema o Lula guardar essas coisas lá no Instituto Lula. Ele tem que manter o registro disso no TCU. O problema do Lula não são as coisas que estão guardadas no Instituto Lula, são as coisas que se perderam, que ele não conseguiu prestar conta delas, e tem um monte dessas coisas. Por exemplo, a questão dos 2 relógios, né? Vocês estão ouvindo o pessoal falar do relógio Cartier do Lula, que é para ficar com ele ou não é para ficar com ele, que é esse relógio quadradinho aqui, tá vendo aqui? Ó? É um relógio quadradinho do Lula aqui, o relógio Cartier, que segundo o TCU pode ficar com ele. Mas na verdade tem um outro relógio, que é o relógio Piaget, que também foi presente enquanto ele estava no governo e que vale dinheiro também e que ninguém sabe onde é que está o registro disso daí. Então o problema é justamente esse, né? Aqui, ó, os presentes devem ir para o acervo da União, decidiu o TCU em 2016. Essa decisão do TCU de 2016, que agora o TCU voltou atrás, era que obrigava o Lula a devolver o acervo dele todo para lá. E por que isso? Porque no final das contas tem muita coisa que está perdida, que o Lula não presta conta disso daí. O problema não são as peças que estão no Instituto Lula, o problema são as peças que o Lula já deu fim nelas. E por isso que eles anularam essa decisão do TCU de 2016. E aí que entra o problema, né? Porque anulando essa decisão do TCU de 2016, está deixando claro que não há realmente um critério para dizer o que é presente pessoal, o que não é. É aquilo que eu falei para vocês, o TCU em 2016, ele deu essa decisão com relação ao Lula, era para o Lula essa decisão. E o pessoal usou isso contra Bolsonaro para tentar acusar Bolsonaro de um crime, porque não tem outra coisa, não conseguem nada de corrupção contra Bolsonaro, tentaram acusar de um negócio aí que não tem lógica nenhuma, essa é a questão dos presentes, né? E como eu falei para vocês, essa decisão, o fato de ter sido em 2016 não muda nada, porque as leis que tratam do assunto são de 91
e tem um decreto de 2002, então é tudo coisa mais antiga, que já pega a época do Lula também, né? E aqui, na lei, o que ele fala aqui justamente os acervos documentais privados, embora seja acervo documental aqui, não é só documento, tá? Também inclui objetos tridimensionais que eles falam aqui. Mas aí que tá. Quer dizer que qualquer coisa que o presidente ganha vira automaticamente acervo documental? Não. Aí que tem o critério do que é presente pessoal e não é pessoal, né? E o que é pessoal, em tese, o presidente pode fazer o que quiser com ele. Não vira acervo documental aqui. Aí diz aqui, ó, que os acervos documentais, em caso de venda, a União deverá ter o direito de preferência e não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação expressa da União. Estou tentando dizer que o crime do Bolsonaro agora é esse, porque ele tentou vender lá fora, né? Não vendeu nada, o que ele vendeu ele recomprou e devolveu, não teve problema nenhum. Mas eu estou querendo dizer que é por isso. Só que, de novo, isso aqui se aplica ao que é considerado o acervo documental da presidência. Não é a parte do presente personalíssimo, que esse é do presidente e ele pode usar, né? Enfim, estão inventando essa história como se fosse uma coisa para beneficiar o Bolsonaro, mas não, é para beneficiar o Lula isso. O Lula está enrolado com essa decisão também. É que o pessoal quer esconder isso, né? Porque não, o Lula não pode acusar ele de roubalheira e coisa e tal, né? Aí está aqui a PF dizendo que decisão do TCU sobre o relógio de Lula não afeta caso das joias de Bolsonaro, diz PF. Não, porque temos um caso sólido mesmo assim e coisa e tal. Isso daqui é a turma do pessoal que está falando que não, que tem que condenar Bolsonaro a qualquer custo com esse negócio, porque não tem nada melhor. Como é que vai condenar Bolsonaro com outra coisa? A única coisa que eles têm contra Bolsonaro é esse caso totalmente inventado, que não tem lógica nenhuma aqui, né? E, por outro lado, a Malu Gaspar, que é muito ligada ao pessoal do Supremo, está falando aqui que relógio do Lula, PF usou entendimento anulado pelo TCU para indiciar Bolsonaro em joias. De fato, o acórdão teve 26 vezes, cita essa decisão do TCU de 2016, que agora deixou de ser válida pelo novo entendimento do TCU, né? E aí que está a questão toda, né? Ou seja, o que o TCU falou agora é que, embora o entendimento dele de 2016 seja válido, não quer dizer que a pessoa possa ser perseguida criminalmente por isso. Para livrar o Lula, não é para livrar o Bolsonaro. O Bolsonaro tem muito menos problema, porque ele já devolveu tudo, o acervo já está todo lá, já está tudo entregue para o TCU e coisa e tal. O Lula tem problema com isso, né? Só que o que está acontecendo aqui? Já cantaram para Malu Gaspar e para o pessoal da imprensa que não tem como condenar o Bolsonaro por isso. Não tem lógica essa acusação das joias. Isso vai ter que cair. Ou o PGR não vai apresentar denúncia para o STF, ou o STF vai receber essa denúncia e não vai ter como julgar isso daí. Porque se julgar favorável ao Bolsonaro, vai ter que julgar favorável ao Lula também. Vai acontecer logo em seguida, quando a direita voltar ao poder, imediatamente vão botar a Polícia Federal para fazer essa mesma investigação aqui contra o Lula, e se já tem agora a jurisprudência, tem os relógios perdidos do Lula aqui, tem um monte de presente que perdeu, que não se sabe onde é que está, do Lula desde o primeiro mandato dele, ou seja, nesse caso o Lula vai acabar condenado pelo mesmo motivo. Então é isso que o pessoal está falando aqui. O que está acontecendo é o pessoal peidando, só que tem um monte de jornalista que não quer, não, o jornalista quer continuar criticando o Bolsonaro, porque não sei o que lá, estão preparando para a decisão que vai inocentar Bolsonaro, e eles vão dizer que foi por culpa do TCU bolsonarista. Olha que ideia absurda, né? Eu já falei para vocês, o TCU é órgão do legislativo, não é do executivo. O executivo não nomeia ninguém lá, não foi Bolsonaro que nomeou ninguém, é o legislativo que faz essas nomeações no TCU, né? Enfim, é isso daí, a eterna luta da esquerda para achar um crime de Bolsonaro. Eles não conseguem, vão continuar forçando a barra até conseguirem alguma coisa, né?